Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Essa foi uma semana muito cheia de emoções contrastantes, né? Foi a semana que nós perdemos o Quino, esse grande gênio, criador da Mafalda. Eu fiquei muito tocado com essa perda, né? O Quino foi um autor muito importante para mim, eu imagino que para a humanidade em geral, né? Então, perdemos um gênio, mas a obra dele ficará, e para mim o Quino ele é imortal, né? E também nessa semana saiu a lista dos indicados do Prêmio HQ Mix. E para quem ainda não sabe, o livro Os Mundos de Liz, que foi lançado ano passado pela editora Noir, está concorrendo em duas categorias. Está concorrendo na categoria Publicação Tiras e na categoria Publicação Juvenil, e eu estou muito feliz com isso. É um presentão que eu estou ganhando esse ano, né? A minha família toda ficou muito feliz, né? Para quem não sabe, Liz é uma personagem baseada na minha filha, e todos nós aqui comemoramos muito. A editora Noir do meu amigo Gonçalo Júnior fez um trabalho incrível de edição, né? É um livro que ficou lindo no final das contas, e eu gostaria de registrar aqui. Mas a gente está aqui, na verdade, para dar continuidade ao nosso tema que começamos na sexta-feira passada, que foi Histórias em Quadrinhos, né? Na sexta passada a gente conversou sobre o que é quadrinhos, e hoje eu quero refletir um pouco sobre por que quadrinhos. Por que essa linguagem, né? Assim, nós somos contadores de história, nós seres humanos, nós contamos histórias, né? Então, por que contar histórias em quadrinhos? Essa é uma resposta difícil, e eu não quero aqui ficar comparando a linguagem dos quadrinhos com qualquer outra linguagem, nem criando nenhum tipo de hierarquia, não, mas falar especificamente sobre as qualidades que eu julgo que a linguagem dos quadrinhos tem, né? Então a primeira coisa que me vem à mente é esse amálgama, esse entrelaçamento entre palavras e imagens que compõem a essência do quadrinho. Eu acho que quando você pega palavras e imagens, junta e cria uma terceira coisa para se comunicar com alguém, né? Algo que não dá para ser compreendido isoladamente só com as palavras ou só com as imagens, eu acho que você cria uma linguagem muito poderosa, né? Porque você junta dois grandes universos da comunicação humana num terceiro universo que juntos eles conseguem comunicar algo muito poderoso. Isso me encanta muito nas histórias em quadrinhos, né? Esse entrelaçamento entre palavras e imagens. Outra coisa que eu acho encantador sobre os quadrinhos é o fato dele ser democrático, acessível, né? No sentido de que, teoricamente, com lápis, papel, borracha, régua e caneta, enfim, com materiais simples e acessíveis, qualquer pessoa do planeta pode fazer uma história em quadrinhos, né? De qualquer idade, em qualquer condição, né? Pode criar uma história em quadrinhos, e pode criar histórias incríveis, histórias cósmicas, histórias grandiosas, que não precisam de milhões e milhões de dólares de produtores para de fato ser feita, né? Precisa de materiais relativamente baratos, né? De tempo, dedicação do autor ou da autora, né? Dá para fazer quadrinho sozinho ou sozinha, dá para fazer quadrinho em grupo, dá para fazer quadrinho em equipe, dá para fazer quadrinho em ritmo industrial, mas também dá para fazer quadrinho num ritmo autoral, pessoal, né? E isso também é absolutamente encantador para mim. Isso é algo que eu acho fundamental no valor que os quadrinhos. Então, o quadrinho de fato é para todo mundo, né? Isso eu acho uma grande qualidade. Além disso, assim, quando eu fui pensar nisso, eu lembrei que tem alguns gêneros, alguns tipos de história que eu não gosto muito em outras mídias, né? No cinema, em séries e tal, no audiovisual, e eu adoro em quadrinhos. E por que isso, né? Porque há uma relação entre a história e o leitor
muito peculiar, né? O leitor, ele é, de certa forma, um coautor daquela história, porque a história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas são imagens colocadas lado a lado, e essas imagens são estáticas, né? O que faz com que haja de fato movimento, som, barulho. É óbvio o trabalho do autor ali na narrativa da página, na diagramação da página, mas é fundamental a participação do leitor, especialmente nos espaços entre quadros, né? A gente chama esse fenômeno de conclusão, em que o leitor junta as pontas, né, do quadro anterior com o quadro posterior e cria ali a ação, cria ali tudo que aconteceu entre essas duas imagens, entre esses dois quadros. Então, o ritmo, ele é proposto pelo autor, mas ele é, de certa forma, dançado pelo leitor, né? Então, o leitor precisa comprar essa ideia e precisa dançar junto, precisa criar ali, junto com o autor, um ritmo para aquela leitura, para que aconteça a história, para que aconteçam os sons, as ações, as explosões, os diálogos, tudo isso, né? Por isso que é tão complicado quando um fã de quadrinhos vê a sua obra preferida adaptada para uma outra mídia e diz: não era assim que eu imaginava a voz do personagem e tal, porque estava tudo ali de fato na cabeça dele, né? Eu acho essa interação com o leitor também algo absolutamente encantador nas histórias em quadrinhos. E assim, até por causa disso, assim, né? Eu acredito que outras mídias também são capazes disso, mas os quadrinhos também têm um grande poder de síntese, né? Uma grande história, uma gigantesca história pode ser contada em poucas páginas, mas também pode ser esticada no número de páginas que o autor quiser. Como a gente tem a junção do universo das palavras e das imagens para fazer quadrinhos, muitas vezes um autor habilidoso consegue sintetizar bastante uma informação muito grande, muito longa, né? com poucos quadros, com poucas páginas. Mas também consegue esticar ações, né? Fazer com que determinadas ações e cenas demorem bastante tempo. Isso depende muito das intenções do autor, do ritmo que ele quer dar para a história e da música visual que ele quer oferecer para o leitor e chamar o leitor para aquela dança narrativa que no final das contas são as histórias em quadrinhos, né? Então, para mim, quadrinho é uma linguagem que pode ser absolutamente universal, pode ser para todo mundo, né? Que todo mundo é capaz de ler, de entender, de fazer, de produzir, com peculiaridades que eu acho absolutamente encantadoras. É a minha linguagem artística preferida, eu acho que todo mundo sabe disso. E se você ainda não é leitora ou leitor de quadrinhos, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais dessa linguagem. Tem quadrinhos para todos os gostos, para todas as idades, para todo mundo realmente, né? Você precisa encontrar ali a história que possa lhe pegar, né? Assim como na literatura, no cinema, tem todo tipo de filme, todo tipo de livro, você puder imaginar, os bons, os ruins, aqueles que possam lhe interessar, aqueles que não lhe interessam, as histórias em quadrinhos também são uma linguagem universal, muito rica, muito diversa, que pode ser muito profunda e muito relevante para todos e todas culturalmente. Essa é a nossa dica de sexta de hoje. A gente vai dar continuidade a esse tema na próxima sexta-feira. Eu espero que vocês gostem. Eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, comentem, vamos trocar ideias, vamos conversar a respeito. Se você estiver assistindo no YouTube, que a gente nunca coloca às sextas-feiras no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de dar like, de comentar, de compartilhar para os amigos. Se você estiver no Instagram também, espalhe essas ideias e ajude a gente a produzir conteúdo cada vez melhor para vocês. Muito obrigado, até a próxima.